Cheguem mais perto. O que eu vou contar agora é uma daquelas histórias que a gente costuma sussurrar no escuro, sabe? Ao redor de uma fogueira. Uma história sobre um jogo que nunca, jamais deveria ter sido jogado. Tudo começa como tantas outras histórias, com a promessa de um fim de semana perfeito. Sabe como é, né? Estrada, amigos, música alta, uma fuga da rotina. O problema é que, às vezes, quando a gente tenta fugir de alguma coisa, acaba correndo direto pro meio do pesadelo. Então vamos lá. Imaginem a cena. Eles estão na estrada, se divertindo, e aí, num impulso, decidem pegar um desvio. Param numa casa que parece abandonada, esquecida pelo tempo. E é lá dentro, debaixo de um palmo de poeira, que o destino deles todos foi selado. Bom, no centro de tudo, a gente tem a Sarah, que estava tentando dar um tempo de uns problemas em casa. Com ela, o Brian, o namorado parceiro. E pra fechar o trio, o Santiago, aquele amigo que topa qualquer parada. Foram eles que, movidos pela curiosidade, cutucaram algo que devia ter continuado quieto, enterrado. A poeira sobe enquanto eles se ajeitam no chão. O tabuleiro ali, no meio deles, parece tão inofensivo, né? Uma peça antiga, só isso. A decisão de jogar vem fácil, movida por aquela empolgação nervosa que a gente sente um pouquinho antes de fazer uma grande besteira. E tem todo um ritual, claro. Dizem que existem regras pra tudo, até pra convidar o desconhecido pra conversar. Eles seguem o manual direitinho, os dedos sobre a peça, o movimento circular pra despertar as energias e aquele pedido quase ingênuo pra falar só com espíritos de luz. Mal sabiam eles que esse pedido estava prestes a ser completamente ignorado. E aí, um arrepio. A prancheta desliza sob os dedos deles e não é ninguém empurrando, é de verdade. Naquele exato momento, a brincadeira acaba. O que era riso nervoso vira um silêncio pesado, denso. Alguém, ou alguma coisa, atendeu ao chamado. A peça continua deslizando, formando palavras que gelam a espinha, letra por letra. Não é um espírito qualquer perdido, é um assassino. A história que ele começa a contar não é de paz, mas de violência. E a cada palavra parece que a escuridão daquela sala fica um pouco mais forte. E então, o jogo vira. A entidade para de falar do passado e foca no presente. A prancheta se move com uma urgência diferente, soletrando uma ordem brutal, direcionada a Santiago, mas que sai através de Sarah. O terror agora tem um alvo bem definido. A primeira reação é rir, né, tentar esquecer. Ah, foi o vento, alguém empurrou de brincadeira. Mas ninguém acredita nisso de verdade. O medo se instala no grupo como um quarto passageiro. E a noite, que era para ser de diversão, se transforma numa vigília longa e tensa. A manhã seguinte traz a resposta, e ela é fria e definitiva. Santiago, um penhasco, um acidente, é o que diz a polícia. Um passo em falso no escuro. Mas Sarah e Brian sabem a verdade. Eles viram a mensagem. Não foi um passo em falso, foi um empurrão do invisível. Para o mundo, a história é essa, uma fatalidade, caso encerrado. Mas para Sarah, a história estava só começando. Enquanto a polícia fecha o arquivo do caso, para ela, um livro muito mais antigo e sombrio acaba de ser aberto. A primeira ordem tinha sido cumprida. Voltar para casa não traz alívio nenhum, pelo contrário. O tabuleiro ficou lá na casa abandonada, mas a voz não. A voz veio com ela e agora sussurra dentro da cabeça dela o tempo todo. É como um parasita feito de som e medo, lembrando que aquela conexão nunca foi quebrada. A voz agora faz uma proposta, quer dizer, um pacto terrível. Não é mais um pedido, é uma exigência. Mate, ela sussurra, ou eu mato no seu lugar. Uma escolha simplesmente impossível. Ou ela se torna uma assassina, ou assiste todo mundo que ela ama morrer, um por um. E a cada vez que a Sarah se recusa, a promessa se cumpre. Primeiro, a avó dela escorrega acidentalmente da escada. Depois, o freio do carro do Brian falha no momento exato. Cada morte é uma punição, uma demonstração de poder da entidade. Um lembrete cruel de que a desobediência tem um preço altíssimo. Quando não há mais para onde correr, o que resta é a fé. A Sarah procura um padre, um homem chamado Marco, que olha para ela e enxerga além do desespero. Ele não a chama de louca, ele a ouve. E pela primeira vez em semanas, ela sente uma pontinha de esperança. Talvez haja uma saída. O confronto é inevitável. O padre Marco vai preparado com água benta, com suas orações, achando que ia encontrar um fantasma, um eco do passado.
mas o que ele encontra é um muro de ódio. Uma presença antiga, forte, que não está só assombrando a Sarah, está se apossando dela, pedaço por pedaço. No momento em que as palavras da oração ecoam pela casa, a resposta é imediata e furiosa. O ar fica pesado, as sombras dançam. A casa, que deveria ser o refúgio da Sarah, se volta contra ela. A entidade está mostrando que aquele território é dela e que não vai a lugar nenhum. O padre promete que vai voltar, mais preparado, mas ele nunca volta. A notícia chega como um soco, um acidente de carro, sem explicação. A última luz de esperança que a Sarah tinha se apaga. A entidade não só a isolou, como eliminou a única pessoa que poderia lutar do lado dela. Agora, sozinha e sem ninguém para interferir, a entidade joga sua última carta. A voz na cabeça da Sarah volta, mais clara e mais cruel do que nunca. A nova ordem é a mais perversa de todas. É projetada para quebrar o que ainda resta do espírito dela. O alvo é ele, Carter, o pai dela. A origem de tanta dor no passado, mas agora a única família que ela tem. E justo no momento em que ele tenta se reaproximar, consertar as coisas, ele entra na mira da entidade, sem ter a menor ideia do perigo que a própria filha representa. Imagina só essa cena, o pai e a filha numa viagem para tentar se acertar. Ele falando sobre perdão, sobre seguir em frente, e a cada palavra de carinho, a voz na cabeça da Sarah grita a ordem, cada vez mais alto. É a ironia mais cruel que existe. O ato de amor do pai se torna o gatilho para o ato de ódio exigido pela entidade. A história não nos conta os detalhes, só que a ordem final foi cumprida, o que nos traz de volta, pra cá, pra fogueira. Isso faz a gente pensar.